Vamos ler em Efésios capítulo 5, versos de 8 a 11. Vamos ler comigo? Vamos lá. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Leitura do Novo Testamento, Efésios, capítulo 5, versos de 8 a 11. E vamos expor hoje, nesta tarde, para vocês, mais um tema sobre a origem, sobre a criação. E o tema hoje é a revelação e a razão. Vamos tentar compreender este tema para a nossa compreensão e nosso entendimento. Eu quero chamar a sua atenção nessa tarde para este texto, esta exposição da palavra, este tema. E dizer para vocês o seguinte, como eu digo aqui na exposição, um dos argumentos da razão diz que a fé ou a religião não são meios corretos para sustentar que Deus revelou ao homem o conhecimento da sua vontade. É um questionamento da razão. Às vezes são temas um tanto quanto de difícil compreensão. Os meios corretos são do próprio Deus, que em sua comunicação ele fez aos homens que ele está no devido controle de tudo e de todas as coisas. Então, Deus está no comando, não precisa de outros, não precisa. A revelação diz respeito à fé, que uma vez foi colocada nos santos que creu inteiramente em Deus e na revelação da sua palavra através das Santas Escrituras. Nós não somos biblicistas, nós não somos assim pessoas, mas a Bíblia para nós é toda a revelação que a gente precisa. Nela nós podemos encontrar todas as respostas que nós desejamos. A razão, irmão, eu não vou aqui querer falar da razão, mas pelo contrário, ela deve ser uma aliada. Não pode ser descartada, ela não pode ser aceita quando ela interpõe Deus, quando ela obstacula as coisas da fé. A gente não pode aceitar, certo? Então, amados, esse é um dos argumentos, né? E Deus usa todas as maneiras corretas para a sua comunicação. Então, a razão não pode trazer para si mesma, porque ela não tem provas, né? Que os acontecimentos se dão pelo conhecimento natural. Eu que estou entendendo aí, né? Às vezes a gente vê muito isso entre os meteorologistas e as pessoas de idosos, antigas, né? Que dizem antigamente choveu no dia 19 de março, que é amanhã, depois de amanhã, então vai ter inverno. E quem hoje dá as coordenadas são os meteorologistas, que estudam o que? O tempo, a ciência e etc. Né? O conhecimento, a razão é uma aliada, não pode ser uma obstaculadora, certo? Então, irmãos, e que não existe qualquer possibilidade de uma revelação supernatural, né? Pois, diz aqui o texto sagrado, vamos dizer comigo? Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do mundo,
andai como filhos da luz. O texto que nós lemos no início. Então a gente tem que andar como filhos da luz. A luz é o esclarecimento, a luz é que mostra. Se está escuro, ninguém vê nada aqui. Mas se tiver claro, olha as cadeiras, ali tem uma estante, né? Estou vendo vocês, mas tiver um breu aqui, cadê você, irmã Betinha? Não vou conseguir. Então, amados, nós precisamos entender que nós que andamos na luz, vemos tudo. O incrédulo pode ser um cientista, sabe mais do que você, Dedé. Mas quando você perguntar a ele, e como é que vai ser o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, ele não sabe de nada. Porque ele anda nas trevas. E nós, Terezinha, andamos na luz. A gente pode não ter o conhecimento todo da ciência, não é? Da didática. A gente pode não ter o conhecimento, irmãos, catedrático, dos escrituristas, ou das academias. Mas nós temos, o crente estuda mais do que qualquer pessoa na universidade, porque a universidade é só um período. Terminou 4 anos aqui, aí vem pós-graduação, aí vem não sei o quê, terminou tudo, 12, 13 anos, acabou os estudos gerais. Nós aqui estamos numa escola que não tem fim. Todo domingo tem aula. E nós vamos aprendendo a vida inteira com a fé, o entendimento da razão. Meus irmãos, o homem pecador que vive totalmente arraigado dentro da corrupção, irmãos, das trevas, não é? Na escuridão do erro, não tem a mínima capacidade de saber nada sobre a revelação de Deus, porque ele não é crente, porque ele não tem entendimento da fé, da soberania, a revelação de Deus no nosso coração. Ele não tem. Não tem. Então, amado, Deus revelou isso a quem? Aqueles que foram escolhidos, aqueles que creram. Deus revelou. Eu já vi um homem analfabeto ser levado por um grupo de professores para os professores da universidade fazer perguntas a ele. Aí o crente foi logo dizendo, eu respondo sobre tudo. O crente é daqueles matutos mesmo, né? Aí quando o professor da universidade começou a perguntar, essas palavras que você está dizendo aí, eu não entendo porque eu não estudei elas. Então não venha com coisa que eu não entendo. Venha logo com preto e branco. Entendeu? Isso é pedra, isso é pão. Então, diga para mim. Aí eles começaram a perguntar. E esse Jesus Cristo? Agora você me deu uma boa chance. Aí disse, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Redentor da humanidade. Ele nasceu aqui da bendita Virgem Maria e foi concebido pela obra do Espírito Santo. Os caras ficaram todos admirados. Como é que um velho daquele que não sabia fazer um ó com a quenga, ele sabia responder perguntas tão importantes. Irmãos, a palavra de Deus ensina que Deus está presente em todo lugar e age de maneira ordinária a sua criação. Ele fez isso ordinariamente. Aí ele vai agindo segunda, terça, quarta, quinta, não é? A luz tem 24 horas do dia, assim, tudo foi ordinário. E ele fez assim o primeiro dia, o segundo dia, ordinariamente. Agora, quer extraordinariamente, ele parou o sol, parou o dia, e daí? No dia de José ele parou. Parou por quê? Porque Deus. É porque foi Deus que parou. Ele age de forma extraordinária. Mas o ordinário é essas coisas que eu não tenho que ir contra elas. É o ordinário. Vai dentro da pauta. Vai acontecendo naturalmente. Não é? Tudo isso é que é a palavra de Deus. Então, ele criou e a sua finalidade ordinária ele cumpriu, e a extraordinária quando ele age de forma especial, da maneira como ele quer, em toda a criação. Mandou cortar o mar, não é para cortar o mar, né? Mas ele mandou cortar, certo? Então ele cortou o mar, cortou o Rio Jordão, cortou o Jordão. Ordinariamente não era para ele se cortar, mas para um ato dele, da vontade soberana, Deus agiu de forma extraordinária. Esse é o nosso Deus que nós temos que acreditar e viver uma vida de felicidade, irmãos, né? Amados, a humanidade nada pode decidir sobre
a sua existência. Está aí o homem batendo cabeça para descobrir como é que a morte tira uma pessoa tão nova de cena, né? Como é? Eles não conseguem, morreu, deu um ataque qualquer, morreu. Como é? Ninguém pode evitar. Não tem que evite. Entende, irmãos? Então o homem não sabe discutir nem sobre a sua existência. Eu quero prorrogar meus dias sem a consonância desse Deus. Deus para lá, eu quero viver 100 anos, 200 anos. Vive não. Ele só vive aquilo que Deus determinou. Então a humanidade não tem como decidir nada sobre si mesma. E Deus criou todas as coisas, irmãos, de uma forma ordinária. E faça-se o homem. Aí a única maneira de fazer era pegar a argila mesmo e fazer um coisa aqui. Aí ele fez, aí o homem. Agora, ó, cresça e se multiplica. Agora, ordinariamente, cresça e se multiplique. Agora não tem mais, né? Os homens hoje estão inventando outras coisas, a inseminação e tudo ainda dentro das coisas naturais. Não é? Porque é possível fazer. Agora, vamos criar aqui um espermatozoide aqui de um crânio aí de alguém que é extrema, vai liderar o mundo. Não cria, meu irmão. Como não cria semente para fertilizar o solo. Então, Deus, irmãos, está no controle, né? E Ele é quem decide a existência das pessoas. Não é as pessoas que dizem assim, eu quero ver tantos anos. Deus é quem diz. Deus é quem sabe, né? Então Ele é quem decide, e é Ele, irmãos, que tem a palavra final sobre tudo, sobre todos os assuntos, tudo que tratar, amado da vontade, soberano Deus, Ele tem a última palavra. Nada adianta nós entrar. Vamos aí, irmãos, para o primeiro ponto, irmão, da nossa exposição, a base da razão. Irmãos, não existe, amado, do homem, não existe a possibilidade do homem crer em nada que não possa ser compreendido. É ou não é? É verdade. Alguém disse assim, ele disse, o milagre é uma coisa que só Deus pode fazer e que o homem não sabe fazer um milagre, certo? Então, amados, o homem, se tiver errado, aí ele leva um X, né? Dele na faculdade, né? Porque o professor disse, não estou compreendendo não. Um X ou um zero? Não, irmão Betinha, dá um zero. Por quê? Porque não ficou compreendido. O homem quer a razão como certinha, 2 mais 2 é 4. Não pode ser 2 mais 2, 5, tem que ser 4. Entendeu como é? Então, só nas colinas, pessoal, irmão, né? Que existem umas coisas erradas lá, né? Amados, a razão usa o argumento da lógica para dar crédito, irmãos, em face de condições a favor e mais claro sobre o assunto tratado. Então, a razão, ela se assegura de coisa lógica. Não é lógico, não é lógico, não aceito, não. Porque só aceita coisas lógicas. Não é? Isso é razão. Irmãos, o conhecimento humano, na perspectiva da razão, pode ser entendida que não existe na mente humana, irmãos, a razão correta do seu entendimento sobre a revelação da humanidade. Eles não aceitarão nunca a revelação como Deus, só nós que cremos. Então o homem natural, ele não compreende as coisas sobrenaturais. Os que adotam, irmãos, esta linha da razão, admitem os ensinos da religião e tudo que é ligado à fé, né? Quando eles tentam adotar. Então, isso é ligado à fé dos crentes. Não, isso é da religiões, porque como é que tem um Deus que criou aí um homem, uma mulher, um paraíso. Eles então dizem essas coisas, irmãos, né? Para dizer assim, isso é resposta da religião, e a filosofia explica melhor, os grandes, né, cientistas como Emmanuel Kant, como
e tantos outros aí, grandes filósofos, que deram suas contribuições para a filosofia, mas que se chocam com a religião. Então, os homens detêm pela razão a filosofia, mas os cristãos têm, irmãos, a fé. A fé é a certeza de quê? Das coisas que se não vê, mas que creem que existem, que elas existem. Nós acreditamos que houve a revelação de Deus ao homem, não é? Tudo isso. Então, quando um racionalista aceita que a Bíblia existe a revelação de Deus, eles condicionam o quê? Os conhecimentos humanos, do jeito, não é como o homem pensa, não é? Houve o quê? Houve um estrondo aí, né? Do Big Bang, puf, aí de repente, né? Aí da maneira dos homens, ele crê na revelação de Adão e Eva, da criação de tudo, todas as coisas, de acordo com o homem e não com Deus. Então nós, como cristãos, vamos até rir desse povo cientista, desculpa aí, cientistas estudiosos, né? Mas se não for, eu vou daqui a pouco falar alguma coisa sobre fé e sobre razão. Irmãos, prestem bem atenção. O racionalista, ele age sempre com a mente humana, o que o humano, e eles usam sempre a questão da época, não é? Tem época assim, época assado. Olha bem, todos os racionalistas que se baseiam no desenvolvimento da natureza humana como direção, nada tem a provar neles mesmos sobre a revelação de Deus. Ele não tem, porque ele não crê em Deus. A maioria desses escritores, desses cientistas, desse povo aí, entendeu? Aloprado aí de conhecimento, são pessoas que se encheram de conhecimentos, mas que são tapados a respeito da fé, da revelação de Deus. E os que defendem, irmãos, e se posicionam na paz da razão, estão equivocados, não estão sabendo usar o conhecimento, irmãos, que Deus deu a seu favor. Eles puderam acreditar em Deus para poder fazer sua ciência, desenvolver, por isso que tem muitos cristãos que são cientistas e que têm os pés no chão, que têm temor a Deus, que não faz besteira. Eu admiro muito um filósofo e cientista cristão, porque ele tem sempre em Deus o equilíbrio de todas as coisas, que Deus está no controle de tudo. Irmãos, o cristão que nasceu de novo, irmão, e tem a mente privilegiada, irmãos, não pode dar lugar à ação ou razão humana. Ele não pode, irmãos, porque isso faz ele desconhecer a revelação de Deus para a sua criação. Então ele não tem absolutamente, irmãos, como pensar dessa forma. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver a verdade e a razão, né? Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo e o pastor Anselmo. Eu nunca me esqueço do pastor Anselmo, isso nunca esqueceu na minha mente. Certo dia o pastor Marcos Severo, presbítero, hoje era presbítero na época dele, vice-presidente do Conselho da Igreja Central, que hoje é meu filho, vice-presidente, Deus me usou numa pregação de maneira tal, naqueles dias inspirados, com todo aquele esbaforamento meu, aquela alegria grande, era até um pouco mais animada antigamente. Essa aqui foi uma mensagem arrebatadora, muitas pessoas creram e etc. Quando nós terminamos o culto, que saiu parte do mundo, foi eu e o pastor Anselmo. E o pastor Anselmo, ele disse na oportunidade que a melhor coisa é colocar sempre meia razão, isto é, o conhecimento e meia fé. 50% da pregação fosse de fé e 50% fosse de razão. A unidade do relacionamento de conhecimento com a fé. Aí ele me fez o quê?
Para que ele ouça isso no YouTube, eu tenha dito correto. Então, ele fez uma dosagem. Ele disse que todos nós devemos ter a ciência, a razão ao nosso lado, entendeu? Para nos ajudar nos conhecimentos que nós precisamos, mas não para duvidar de Deus, não para questionar Deus. Irmãos, poderiam dizer que a razão tem tudo para unir-se à fé, como os grandes cientistas cristãos se unem à fé de Deus, à razão humana, para fazer suas exposições, seus pensamentos. Porque, amados, o conhecimento do homem muitas vezes favorece ou não favorece. Já pensou uma pessoa tapada que não fez um primeiro grau, um segundo grau, um terceiro grau, ou um quarto, quinto, até PhD, né? Como isso ajuda na fé, no crescimento da pessoa saber expor o discernimento da fé com mais propriedade, mas não para chegar assim e dizer assim, né? Eu descobri que meus conhecimentos não é só a fé que eu tenho, mas meus conhecimentos é que me levou a eu ser famoso, né? Tira o cavalinho da chuva, meu irmão, e não vai exagerar. Una a fé ao conhecimento, à razão, para você se dar bem. Porque, amados, a forma lógica de compreensão, irmãos, é a melhor maneira de se entender as questões da religião, da fé, da razão, do conhecimento e da verdade. É a melhor coisa, certo? Então, a razão, amado, ela falha quando deposita o conhecimento unicamente, amados, no homem, como sendo um instrumento de verdade. Você vê nossos grandes juízes aí, dos supremos aí, não é? Do Supremo Eleitoral, do Supremo, você vê que antigamente até ele dava a mão na Bíblia, né? Uns anos, 50 anos atrás, hoje não bota mais, porque não alia mais a fé, Deus, às decisões jurídicas. Então hoje o povo está diferente. E eles, quando prolatam uma sentença, uma lei, uma coisa qualquer, aquilo ali é o que? É a verdade. Absolutamente não é. Porque os homens são contundentes, o cara chega amanhã e derruba aquilo que o outro fez. Então não existe, amados, né? Absolutamente. O homem, irmãos, ele deve ser instrumento de submeter, da verdade, submeter a Deus. E é Deus que completa o quê? O conhecimento do homem, não é? Irmãos, a razão ela deve ser entendida como uma coisa de Deus, que Deus deu conhecimento ao homem, não é? Para examinar, muitas vezes, a diretriz de Deus, o homem ter a compreensão dos atos de Deus, irmãos, e sem poder questioná-lo. Então o homem, irmãos, ele conhece a verdade, o homem cristão, e deposita em Deus as suas decisões. O homem que não é cristão, ele se exalta. A verdade, irmãos, prevalece sobre a razão quando aquilo que o homem não tem como entender, a razão se submete ao objeto da fé. Aí, por exemplo, é muito natural, né? Quando diz assim, está desenganado. O doutor disse que a ciência, a razão diz que vai morrer. Aí chega um crentezinho cheio de fé, entra lá no quarto, lá, a pessoa desenganada, vai morrer, põe a mão lá em nome de Jesus, e a pessoa é curada e a pessoa não vai morrer. Porque desmonta a razão, a fé. A fé é uma coisa muito fantástica, irmão. E aquele que não nasceu de novo, Terezinha, não sabe compreender. Ele só entende pau é pau. Ele não entende, irmãos, a vontade de Deus, irmão. E a pessoa que não é nova criatura, ela tem um posicionamento racionário e não de fidelidade, de fé, irmãos. Mas o que crê, irmãos,
ele tem os argumentos da compreensão da vontade de Deus. Ele diz, foi a vontade de Deus, mesmo que morra, a vontade de Deus, porque Deus está com controle. O crente, quando diz assim, o irmão morreu, não morreu, o irmão partiu. Por quê? Porque ele sabe que nós vamos para lá também, vamos nos encontrar também. Então não há de quê. O crente sabe que nem tudo está perdido. O crente sabe que nem tudo está perdido. E que a vitória de Deus é a vitória do crente. E para completar, irmãos, a razão verdadeira, a Bíblia, irmãos, revela o poder de Deus e a sua vontade. Porque a razão por si só não teria respostas, não teria como resolver. A Bíblia revela e esclarece o que a razão não pode fazer, topou, é o que a Bíblia diz, né? Assim como a água da vida, as plantas, irmãos, a palavra de Deus satisfaz as necessidades espirituais do homem. Então nós somos nutridos pela palavra de Deus, que nos convence, né? Na Bíblia, irmão, existem argumentos e convicções de que os homens que escreveram a palavra de Deus foram movidos pelo próprio Deus, irmãos, né? Que concedeu a eles o que? O conhecimento verdadeiro, irmãos, né? Para que a verdade chegasse no homem. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Livro de João, evangelista, né? Capítulo 8, versículo 32. Então a palavra de Deus fala exatamente isso, né? Para nós. Não podemos abrir mão, irmãos, da razão. Não podemos. Você estudou para quê? Para ser um tapado? Você estudou para ter razão sobre as coisas naturais, da matemática, né? Da gramática, de saber fazer os argumentos racionários, né? Quando está estudando, quando está se formando. Então a pessoa precisa da razão para ter melhores compreensões, mas não para compreender e ficar contra Deus. Eu não acredito no Éden, não, né? Entendeu como é? Não é por aí, certo? É isso aí. Então, amados, a fé, irmãos, é diferente. Ela é fruto da compreensão de Deus, a fé. Para que o homem entenda, amados, que as duas se somam, razão e fé, para darem uma melhor compreensão a todas as coisas. E concluindo, irmãos, é pela revelação de Deus. Vamos ler aí comigo aí, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler esse texto sagrado das Escrituras, 2 Pedro 1 e 3, né? Vamos lá. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pronto. Tudo que o homem quer, busca em Deus, né? Ele tem, irmãos, ele precisa compreender que Deus supre ele de todas as necessidades, irmão. E quando Deus coloca no coração do homem, amados, a verdade da salvação, né? E ele o faz na certeza que o conhecimento que ele tem seria o suficiente para ele usar a seu favor, irmãos, e ter a convicção que foi o escolhido de Deus. E quando o homem crê, amados, em Deus, é porque ele sabe, amados, tudo a respeito da sua existência. A sua existência está na mão de Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos deu vida, foi Ele que nos deu esse privilégio de estar aqui, amado, tirar o nosso tempo nessa terra, né? Isso tudo Deus fez conosco. Amém, irmãos?